personagem bíblico de hoje se chama Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão. O significado do nome Finéias é meio controverso. Eu encontrei criança morena, boca de bronze, boca de serpente, enfim, porque existe Finéas e Finéias. Então eu acredito que por isso a discrepância, a discordância. Mas o significado de Eleazar é Deus é meu socorro, minha ajuda e meu auxílio. O significado de Arão é alto, iluminado, magnificente e elevado. Então a gente poderia dizer que a criança morena era filha do meu socorro de Deus, ou socorro de Deus, e neto do iluminado. Um exemplo. Então, quando se fala de Finéias, temos que esclarecer, já começar. Na Bíblia existem dois personagens com esse nome. Um é falado em Samuel, que é o filho do sacerdote Eli. Ele tinha dois filhos, Ofni e Finéias, que tiveram um fim trágico, porque eles eram sacerdotes, mas não eram fiéis. E o nosso personagem se chama Finéias e também é sacerdote, mas esse era fiel, era santo, era dedicado a Deus. Ele era filho de Eleazar e neto de Arão. Essa história é muito chocante. Eu já te digo de antemão que é pesado. Se tu já tá preparado, já tá com a Bíblia na mão, a gente pode começar com as primeiras referências. A primeira é em Êxodo 6:25, que é justamente o título do vídeo, que Finéias era filho de Eleazar e neto de Arão. Ele vinha de uma família de sacerdotes e pensa que ele era sobrinho neto de nada mais, nada menos que Moisés. E também de Miriam, não podemos esquecer, porque era Arão, Moisés e Miriam, né? E ele vinha dessa família. Então imagina quantas histórias ele ouviu, o quanto ele aprendeu com seu tio-avô Moisés, com sua tia-avó Miriam, com o seu próprio avô, com seu pai. Isso é muito importante, porque a Bíblia diz que o homem que é justo, o homem que teme ao Senhor, ele vai ver os filhos dos seus filhos. Então, vamos guardar essa informação e ao longo do vídeo a gente retoma. Aí, eu vou te pedir para pegar a tua Bíblia e abrir em Números, capítulo 25. Aí acontece uma história horrorosa, que é um relato, tá? Vamos dizer assim, o contexto histórico que nós vamos tratar hoje é justamente esse de Números 25, em que Israel estava se prostituindo. Eu preciso que vocês assistam o vídeo sobre Balaão. Quem não assistiu, por favor, assiste. Tu vai entender melhor o vídeo de hoje se tu assistir o vídeo de Balaão. O vídeo de Balaão é o terceiro vídeo dessa série de personagens bíblicos. Ele foi ao ar, foi postado dia 3 de setembro, já tá na playlist. O Alexandre estava comigo, nós fizemos juntos esse vídeo. Então, se tu realmente quiser entender o vídeo de hoje, de Finéias, assiste o de Balaão, tá? Porque o que acontece? Tem gente que nem sabe quem é Balaão, e como é que vai saber quem é Finéias, tá? Então, assim, ó, Balaão
esse vídeo que tu vai assistir depois, ou pausa esse, vai lá, assiste o Balaão e depois volta para cá que vai ficar melhor até. Balaão era um profeta que tinha sido contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Mas ele não foi feliz na sua missão, porque a quem Deus abençoou, abençoado está. Aí o que acontece? Ele recebeu dinheiro. O título do vídeo é Balaão, o profeta mercenário. Então ele recebeu dinheiro, e não foi pouco, hein? Para amaldiçoar Israel. Mas ele não conseguiu. Ele abria a boca e só abençoava. E só abençoava, e só abençoava. Aí o que Balaão faz? Ele aconselha esse rei Balaque, que era o rei dos Moabitas, a oferecer as Moabitas, as mulheres, para os israelitas. Porque o que acontece? O povo de Israel tinha saído do Egito, estava vindo para tomar posse da terra prometida. E esses povos que estavam ali eram os cananeus. Aí tinha os moabitas, os amonitas, os midianitas, os edomitas. Aquele povo todo que estava ali na volta, eles estavam apavorados. E aí, Balaque, rei de Moabe, ele recebe de Balaão este conselho. Oferece as moabitas para os israelitas e eles vão cair em tentação. E essa comunidade, esse grupo dos cananeus, esses povos cananeus, eles eram idólatras e eles adoravam um deus chamado Baal, que era o deus da fertilidade. Então, sempre que havia um culto a Baal, havia pecado sexual, havia prostituição, havia promiscuidade, tá? Por isso que eu falei que o vídeo era pesado. Então, o que acontece? Balaão aconselha Balaque a oferecer as moabitas para os israelitas. Que assim os filhos de Israel iriam se prostituir e iriam pecar, e ele, de uma forma indireta, mas direta, iria amaldiçoar Israel. Tá entendendo? Não, né? Tá difícil entender? Vai lá pro vídeo de Balaão, hein? Aí o que aconteceu? Os anciãos moabitas e midianitas pagaram para Balaão os encantamentos. Então, é como se Balaão tivesse uma dívida. E aí ele dá esse conselho, que nasceu no inferno. Por quê? Porque foi exatamente o que aconteceu. Aí tu vai entender Números 25, de 1 a 9. Houve uma prostituição coletiva em Israel. Houve uma apostasia, uma idolatria, culto pagão. Eles se prostituíram, eles começaram a idolatrar, começaram a comer as comidas sacrificadas aos ídolos. Eles começaram a fazer sacrifícios, adorar Baal. E no meio de tudo isso, o sexo, a perversão sexual, a perversão cultual e ritual. Vocês entendem? O deus Baal, que era da fertilidade, ele exigia que os seus adoradores praticassem sexo, relação sexual. Era essa a forma de adorar, de cultuar esse deus chamado Baal, deus com letra minúscula, um ídolo, né? Um demônio. Aí o que acontece? Neste capítulo de Números 25, de 1 a 9, acontece essa perversão toda, que é muito semelhante a um outro comportamento de Israel. Vocês já devem estar associando, que é de Êxodo 32, que é o bezerro de ouro. Moisés estava no monte recebendo do próprio Deus os mandamentos. E quando ele desce, a Bíblia diz que o povo estava se divertindo. E a palavra para se divertir era orgia sexual. Estava acontecendo uma coisa absurda. E eles adorando o bezerro de ouro. Eles tiraram os brincos, as argolas, tudo que tinha de ouro. E Arão, o iluminado, o elevado, o magnificente,
o alto, o vô de Finéias, fez o bezerro para que eles adorassem. E o pior, ainda disse, esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. E aí, se tu lembra, e se tu não lembra, tu lê Êxodo 32, tu vai ver que aconteceu o quê? Deus mandou matar. Deus ficou furioso. E houve o quê? Uma execução pública, porque era assim que funcionava. Quando ocorria um crime hediondo, algo absurdo, algo que fugia do padrão, tinha que haver uma morte coletiva, algo assim para cortar o mal pela raiz. Vocês estão entendendo? E naquela ocasião do bezerro de ouro, os levitas, Moisés pergunta: quem está comigo? Quem está com Deus? Quem é fiel tal? E os levitas se colocam. Os levitas da tribo de Levi. E com a espada eles matam a espada 3.000 hebreus, israelitas, judeus, nessa ocasião, para cessar aquela desgraça toda. Agora, com toda esta introdução, com toda essa explicação, a gente vai conseguir explicar Números 25, de 1 a 9. O que aconteceu? Os israelitas cederam à tentação, à sedução das moabitas e começaram a ter relações com elas. Quando Deus viu isso acontecer, a ira de Deus se acendeu contra o povo. Deus ficou extremamente irado. E ele ordenou a Moisés que enforcasse os chefes de Israel ao ar livre, na frente de todos, para exterminar aquela desgraça, aquela praga, aquela perversão sexual que estava acontecendo. E a gente tem que entender que não era só uma questão de perversão sexual, não que isso seja algo fácil de aceitar. Não estou minimizando o pecado. Eu estou querendo dizer que, além deste pecado, por ser um pecado sexual, ele estava envolvido com rituais, com culto, com adoração, com idolatria. Então, eles estavam ferindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, não cultuar nenhum outro Deus, enfim, eles estavam perdidos. E o que é isso que Deus mandou Moisés fazer? Enforcar os líderes, os chefes de Israel. Por quê? Porque a gente sabe que quem tem autoridade responde. Eles estavam pecando? Sim. E onde estavam os líderes, os chefes das famílias, os chefes das tribos, os príncipes, aqueles que tinham autoridade? O que eles estavam fazendo? Será que eles também estavam se prostituindo? Ou será que eles fizeram vistas grossas? Ou será que... Enfim, Deus mandou o exemplar, como a gente chama, né? Enforcaram todos os chefes de Israel ao ar livre, para que todo o povo temesse, para que todo o povo se apavorasse, vamos dizer assim, com o que iria acontecer. E então, Deus mandou Moisés fazer isso. Aí depois Moisés fala para os juízes, olha só, mate cada um da sua tribo que pecou. Quem cedeu à sedução das mulheres moabitas e midianitas? Então, assim, ó, a régua começou a baixar ou a subir? Tá, não, começou, ela foi baixando. Então, primeiro, os chefes, os príncipes, os líderes das tribos, os maiorais. Depois baixou um pouquinho mais, ó. Mate cada um da sua tribo que pecou. Aí tu pensa assim, mas tem que matar. Tinha que matar porque era uma praga. Tava contaminando. Era algo que tava ferindo a santidade de Deus. Deus tá virado. E se não fosse assim, Deus ia consumir. Aí, o que ele fez? Ele obedeceu, né? Porque Moisés obedecia a Deus. Era temente a Deus. Aí, no verso 6, olha só, a gente tá em Números 25, de 1 a 9. No verso 6, um homem, príncipe de Israel, chamado Zinri, que o significado é monte, montanha,
entrou na sua tenda, e algumas traduções dizem na sua alcova, na parte íntima da tenda, tipo, entrou no quarto com uma mulher midianita que se chamava Cosbe. E o significado do nome Cosbe é uma mulher mentirosa, no caso, né, ela era uma mulher falsa, enganosa, ardilosa, fraudulenta. E aí tu pensa, quem é o pai da mentira? Quem é o enganador? Aquela serpente mentirosa que estava no Éden. Então, esta princesa midianita personificava, a partir do que se aprende e apreende do nome dela, do significado do nome dela, que era uma potestade, era um principado, era um demônio que queria destruir Israel através da prostituição. E aí, olha o que acontece. O Zimri, esse, entra com a Cosbe na tenda, na parte íntima da tenda. Para quê? Para ter relações com ela. E aí, tu consegue visualizar? Tu tá conseguindo entender tudo isso? O caos, a desgraça, a tragédia de toda essa história? Tipo, ele não tava nem aí pro que tava acontecendo. Eles estavam continuando, era um troço que não parava. Aí vem o nosso personagem de hoje. Finéias, no verso 7. Finéias, Finéias, tu vai dizer assim, mas por que tá repetindo? Finéias, não diz que o Espírito Santo se apossou dele, não diz que Moisés mandou, não diz que Eleazar mandou, não diz que Arão mandou, não diz que o próprio Deus mandou. Não, a Bíblia é clara. Finéias pegou uma lança e correu para a tenda e atravessou os dois pelo ventre, pela quê? Uma lança, não uma espada, uma lança, durante o ato sexual. E aí tu sabe o que aconteceu? A praga cessou. E no verso 9 diz que neste dia 24.000 morreram. 24.000 filhos de Israel morreram. E se Finéias não tivesse agido, quantos teriam morrido? Aí no verso 11, aí eu já tô mais adiante. Agora eu já saí do contexto da história. Vocês já entenderam o que tava rolando ali. Muito parecido com a história do bezerro de ouro. Só que se não morreu 3.000, agora tá morrendo 24.000. É muita gente. Então significa que era muito pecado e muitas pessoas envolvidas nessa desgraça. E Finéias recebeu a aprovação de Deus. Sabe o selo? É muito lindo, gente. A história é horrorosa até chegar neste ponto. Agora tu vai ver a fidelidade, né? No 11, Finéias, Deus falando, Finéias recebeu a aprovação divina. Aí Deus fala assim, Finéias desviou a minha ira dos filhos de Israel. Porque com o meu zelo, quer dizer, com a santidade de Deus, ele iria consumir todos os filhos de Israel. Ele ia acabar, porque ele estava tão irado. A santidade de Deus não permite isso. Que ele, Finéias, fez o que diz no Salmo 46. Ele pôs termo à guerra. Deus estava pronto para consumir, para destruir, para aniquilar o seu próprio povo. O povo que ele amava. Por causa da sua santidade, por causa da sua justiça. E quem corajosamente colocou fim a essa praga, a essa guerra, a essa morte? Finéias, por sua livre e espontânea vontade, pelo seu zelo com Deus.
com a santidade do seu povo. O que um sacerdote faz? Ele morre pelo seu rebanho. O que Jesus fez? Morreu por nós. Nós fazemos parte de um reino de reis e sacerdotes. Finéias entendeu tudo o que estava acontecendo ali. De novo, porque eu acredito, pelo fato dele ser filho daquele que tinha o seu socorro, a sua ajuda, o seu auxílio no Senhor, por ser neto daquele que era iluminado ou que foi iluminado, que foi elevado, que era Arão. Ele sabia que ele tinha que fazer alguma coisa, que ele não ia assistir aquela cena, aquele terror que estava acontecendo. No 12, Deus falando, eu quero te dar, Finéias, quero dar para ti, Finéias, a minha aliança de paz. Isaías diz no capítulo 35 que Deus virá e nos salvará. E nessa situação, Finéias veio e salvou. Ele agiu como um sacerdote, que depois ele vai virar o sumo sacerdote mais para frente. Ele tinha a certeza da sua missão, do seu chamado, do propósito da sua vida. Ele não estava de brincadeira como sacerdote, nem como filho de Eleazar e nem como neto de Arão. Não, ele entendia. Ele estava entendendo o que estava acontecendo. Quantos de nós assistimos coisas e não entendemos? Às vezes estamos com os olhos cheios de escamas. Não percebemos que a santidade de Deus está sendo ferida, está sendo vituperada por coisas absurdas que estão acontecendo na igreja. Finéias não. Finéias discerniu. E aí Deus diz para ele, no 13, tu e a tua descendência terão aliança do sacerdócio perpétuo, porque tu teve zelo pelo teu Deus. Vocês estão entendendo, gente? Assim como Davi, que a gente estudou há pouco, amava Deus de todo o coração, Deus prometeu para Davi, como tu me ama, porque Deus sonda o nosso coração. Ele sabe a motivação, ele sabe por que a gente faz e por que a gente não faz. E ele sabia como é que era o coração de Davi, e ele prometeu que nunca ia faltar um sucessor da descendência de Davi no trono. E o que ele promete para Finéias? Tu e a tua descendência terão aliança do sacerdócio perpétuo, porque tu tiveste zelo pelo teu Deus. E isso a gente volta lá também para Deuteronômio, quando o próprio Deus diz, escolhe a vida para que tu vivas e a tua descendência. As pessoas estavam esperando que morressem quanto mais? Quantos e quantos? Quer dizer, Israel não ia morrer pela mão dos inimigos, dos vizinhos, ia morrer por suas próprias mãos, pelo seu próprio pecado. Ia ser destruído pela prostituição, pela apostasia, pela promiscuidade, pela perversão sexual, pela imoralidade. Não, não, Finéias não deixou. Finéias agiu. Ele acabou com aquela situação. Por quê? Um sacerdote, uma pessoa que zela pela lei, por tudo, ela sabe o que é certo e sabe o que é errado. E havia uma lei clara de que era proibido o povo de Israel casar ou ter relações com mulheres estrangeiras cananeias. Não podia, isso era proibido. Não podia contrair matrimônio com mulher pagã, não podia se misturar, não podia ter nenhum tipo de relação. Porque era um povo santo, separado, consagrado a Deus, propriedade particular de Deus. E aqueles povos eram povos pagãos, que não aceitavam o Deus vivo, o Deus criador. Exatamente como a história do bezerro de ouro. Como que
eles estavam adorando aquele bezerro? Porque naquele povo que saiu do Egito tinha muitos, entre aspas, infiltrados. Pessoas que não temiam a Deus, que sequer conheciam, que saíram junto do Egito. A gente sabe disso. Talvez por isso que o número não seja tão alto. Porque se for comparar 24 mil com 3 mil, 8 vezes mais, né? 8 vezes 3, 24. Então, nessa situação, morreram 8 vezes mais do que morreu no bezerro de ouro. Só que o pecado lá do bezerro de ouro, relatado em Êxodo, é o mesmo. É imoralidade, impureza, promiscuidade, idolatria. É a mesma coisa. Então, Israel não tinha aprendido a lição. Só que aí o que acontece? Finéias se levanta para salvar o povo. Ele veio e salvou. Ele foi corajoso. E isso que me chama atenção, ó. Ele foi com uma lança, porque ele queria pegar os dois, matar mesmo, acabar, zerar. Porque entendia que aquilo ali era uma potestade. Era algo gravíssimo do ponto de vista espiritual. Finéias foi recompensado, abençoado. E olha isso, gente. Elogiado por Deus. Ele se destacou por sua coragem e devoção a Deus. E por causa desta atitude de bravura, de coragem, uma decisão mesmo, ele encabeçou uma dinastia sacerdotal, uma aliança eterna, permanente, perpétua. De todas as 12 tribos de Israel, a única tribo que permanece intacta até hoje, até os dias de hoje, 2023, é a tribo de Levi, é a tribo dos levitas, é a tribo sacerdotal. Todas as outras se perderam porque se misturaram. Então o que Deus falou, Deus cumpriu. Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, ele estancou a praga. Ele acabou com a mortandade. Ele acabou com o pecado. E isso simboliza a mesma coisa que o Senhor Jesus fez conosco, através do seu sacrifício na cruz. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sempre que alguém se levanta pela santidade de Deus, para proteger aquilo que é santo, 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 essa pessoa está agindo como um salvador, como um sacerdote, como um rei, como alguém que tem zelo no seu coração. Eu aborreço aqueles que aborrecem a Deus e eu amo aqueles que amam a Deus. Quando a gente vê o título Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, a gente lembra de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um Deus de gerações. Finéias, Eleazar e Arão simbolizam 3 gerações. Se o meu avô construiu um bezerro de ouro, eu acabei com a praga e eu salvei. Alegria é tu saber que a cada geração está melhorando, cada geração está avançando, cada geração está se aproximando mais de Deus. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, aquele que tem filhos e vê os filhos dos seus filhos. Então, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, neto de Arão, ele sucedeu o seu pai como sumo sacerdote. E teve outras passagens lindas, outras coisas que ele fez, mostrando o caráter, a dignidade dele. Então a lição que a gente tira desse personagem é de que é muito importante quem é teu pai,
quem é teu avô, mas acima de tudo, quem é o teu Deus? O Deus que tu serve, o Deus que tu ama.